A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 19, do versículo 3 ao 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram, para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes, ontem nós meditamos sobre o perdão, o sentido do perdão bíblico e eclesial. Jesus mostrou para nós como devemos exercer essa atitude numa convivência de comunhão, participação, vida, amor, caridade, humildade. E hoje os fariseus levam para Jesus essa questão que é universal e que tem em toda parte e que é antiga, a questão da separação do casal, do divórcio. É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Se casam, depois começam a brigar, a encontrar dificuldade no relacionamento. Aí vem o que é mais comum, incompatibilidade de gênio e outras questões mais. E assim nós estamos vivendo um mundo hoje de muita separação, muitos divórcios. Para o civil, quase todos os países eu acho que já aceitam, já tem a lei do divórcio. Para a igreja, que é mãe e mestra e está presente no mundo inteiro, a igreja mantém o princípio cristão e bíblico, que é a unidade do matrimônio, a indissolubilidade. É uno e indissolúvel o matrimônio para a igreja.
E não é só porque foi à igreja e se casou, não. Desde na hora que resolve se unir, os dois estão livres e desimpedidos, homem e mulher. Não é? Foi assim que foi no princípio, Jesus respondeu. No princípio, Deus criou homem e mulher e abençoou, não é? E por isso que serão uma só carne. Então o Evangelho, a resposta não é minha, é de Jesus. Jesus mostrou aqui também que Moisés, na época, deu a carta por conta da dureza do coração e por conta também de uniões ilegítimas, que é impossível manter o irmão com a irmã assim nessa situação. Mas quem não for assim e se unir, comete adultério para a igreja e para o evangelho que Jesus colocou hoje para nós aqui. Então, o que é que eu queria trazer? É que a união, ela supõe muito respeito, muito espírito de partilha, de igualdade, de companheirismo, de espiritualidade. E Jesus não só restitui ao casamento sua integridade original, que é aquela que está no Gênesis, né? Como também ele eleva a condição de sacramento. Aí eu vou ler para vocês aqui o texto de São Paulo aos Efésios, no capítulo 5 do versículo 22, diz assim: as mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor, pois o homem é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, ele que é o Salvador do corpo. E como a igreja está submissa a Cristo, assim também as mulheres sejam submissas em tudo aos maridos. Então, o que é que a gente podia entender aqui? Trata-se das relações entre marido e mulher a partir do modelo da família que vivia na sociedade romana patriarcal. Mas uma leitura atenta do texto permite a gente perceber as motivações profundas para o relacionamento familiar. A comparação usa como imagem a relação de Cristo com a igreja. É muito comum na Bíblia, como convivência de esposo e esposa. A relação de amor entre Cristo e a igreja é o modelo de todas as demais relações conjugais. O outro lado da comparação é a convivência entre as pessoas. O texto começa justamente recomendando a submissão de uns aos outros em Cristo. Trata-se, portanto, do comprometimento cristão de serviço e amor. A partir dessas motivações, traça recomendações às esposas e muitas outras aos maridos. Maridos, amem as suas esposas como se fosse ao seu próprio corpo. E mulheres, respeitem os seus maridos. Portanto, isso tudo que está sendo ensinado na Sagrada Escritura é para mostrar que a indissolubilidade está ligada a uma união sobrenatural de Cristo com a sua igreja. É o único sinal visível que nós temos para significar que Deus está unido com o povo, com os irmãos, com a igreja, com todos nós, é o sacramento do matrimônio. E agora rezemos a oração dizendo: Deus eterno e todo-poderoso, a quem, inspirados pelo Espírito Santo, ousamos chamar de Pai, fazei crescer em nossos corações o espírito de adoção filial, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus capítulo 19, do versículo 3 a 12. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.